Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Então, dando continuidade ao estudo daquele diagrama que o Dr. Kepp colocou, vamos ver em quinto lugar, né, Dr. Kepp? O indivíduo que explica tudo ou se queixa de tudo. Todos eles não têm ideia de que são assim. Então, o indivíduo que explica tudo é o indivíduo que pensa que sabe tudo. Ou então o indivíduo que se queixa, o tempo todo se queixa. É o indivíduo que se acha perseguido, né? O primeiro caso é o da soberba, o indivíduo que acha que sabe tudo. E o segundo caso é o caso da mania e depressão, maníaco-depressiva, que é o indivíduo que acha que é vítima, né? Que é vítima de qualquer coisa que o mundo tenha. Dr. Kepp, pode falar. Esse aí não é um daqueles casos que o senhor explicava um tempo atrás do mecanismo de fuga da consciência, a pessoa que racionaliza um problema? Isso. Porque aí ela evita a consciência do problema, né? Então a justificativa é a forma que a pessoa tem de esconder a consciência de um problema que ela está tendo, né? Fica sempre explicando por que deu errado aquilo na vida dela. Porque a pessoa que tem mania de explicar tudo é uma pessoa que não entende nada, porque fica tudo pela rama, né? Superfície, né? Não consegue, assim, entender profundamente nada. Quem não se aprofunda numa matéria, não sabe a matéria. Então, qual é a causa, né, de qualquer questão? É a questão espiritual. O que a doutora acha? A doutora não estudou a parte, vamos dizer, da espiritualidade lá em Cuba, não, onde ela teve. Lá nada disso, né? Nada de espiritualidade. Então, como o senhor falou, o conhecimento fica muito superficial, né? A gente descreve assim a fisiologia, funcionamento, as bases bioquímicas das doenças, mas não consigo entender, né, o que tem por trás disso. Então, o tratamento fica assim incompleto, né? E sendo incompleto, ele traz muito sofrimento para o paciente e nós também não conseguimos, né, exercer a nossa função. E eu estava lembrando também de vários pacientes, né, que muitos eles querem entender, eles querem explicar por que eles são como são e não aprofundar e ver as intenções, né? Então, fica muito difícil, né? Fica-se uma barreira que nós criamos quando queremos explicar e não aceitar como nós agimos, como nos sentimos, como nós pensamos. Pode falar, doutor Rodrigo, agora. Eu gostaria de dar um exemplo nesta questão da pessoa queixosa, no que tange a questão do direito. Então, como o direito não trata da vida psíquica, das causas, não vai entender, por exemplo, na área trabalhista, o porquê que aquela pessoa está se queixando do seu trabalho, está reclamando do seu patrão. Então, isso o direito não leva em consideração. As causas da queixa, da reclamação, não só não leva em consideração, mas as leis muitas vezes protegem, dão inclusive apoio e uma forma de que o queixoso se utiliza da lei para realizar esta vontade, essa emoção que está por trás de atacar. Então, sem a percepção das causas emocionais,
não se faz justiça. Gostaria de pôr um quadro onde eu coloquei a origem das doenças, que eu acho interessante. Veja, doutora Cláudia, em primeiro lugar, né, o que eu falo. Toda doença vem do diabo. Vocês, né, que estão nos ouvindo, falam, mas como? Fala, e sim, do diabo, né? Mas é claro, né, que aí tem que colocar a questão teológica também para entender como é que é o ser humano. Então, vamos dizer, se colocar a questão teológica, tem que colocar a Bíblia, né? Então, a Bíblia foi escrita, o Gênesis, por Moisés. E Moisés mostra o quê? Que os primeiros pais estavam felizes, iam muito bem. E aí veio o diabo e falou para Eva, Eva, se você comer dessa fruta que Deus não quer, você seguir esse caminho, você vai ser superior ao diabo e a próprio Deus. Então aí ela está na Bíblia, né? Comeu daquela fruta, quer dizer, entrou na parte patológica, né? Contrariando a realidade, o bem, a verdade. Então, se uma pessoa pergunta o que é viver no bem? Viver no bem é viver de acordo com a bondade, né? Ser bom. Em segundo lugar, ser verdadeiro. Em terceiro, ser ético, né? Ou, vamos dizer, ético também é a questão da beleza, né? A beleza é a coisa mais ética que existe. De maneira que, se a pessoa não vive esses três elementos, se existe na maldade, se existe na mentira e se existe no que é errado, é claro que tem que ficar doente. E foi justamente isso que o Lúcifer, né, o demônio, colocou nesse mundo. Agora, se vocês quiserem saber mais, vocês leiam a Bíblia, né, o Gênesis do início, e vocês saberão quem manda aqui no mundo, né? Se até agora não é o diabo, né, que manda, ele que dá orientação que o ser humano segue, né? E o pior, sabe o que é? É que a pessoa não percebe que está seguindo o mal, né? Que está seguindo o erro, que está ficando doente e que está criando para si e para a sociedade algo muito negativo. Eu pensei em um exemplo. Na questão dos atendimentos, Dr. Kepp, dos pacientes, a gente nota muito isso, que se a pessoa é mais espiritualizada, ela tem mais essa tendência a olhar para o interior dela, querer se conhecer. Então, ela vai ter uma atitude mais equilibrada socialmente. E aqueles que são, como a gente fala, os queixosos de plantão, estão sempre se queixando, a culpa é sempre do outro, culpa todo mundo, desde os pais lá na infância, depois amigos, sociedade, marido, etc. Estão sempre olhando para fora, exteriorizados, se achando vítima, são os que têm tendência a ter as doenças mais graves, sejam elas psíquicas ou orgânicas. Ou seja, essa atitude de olhar para fora é demoníaca, porque o indivíduo que se vê tem a espiritualidade genuína, né? O que exterioriza é a atitude acusatória de culpar, que é dos demônios. Existe uma representação, Dr. Kepp, nos filmes
de possessão, de exorcismo, e mesmo em situações reais que a pessoa tem os olhos revirados, né? Eles não olham para o que tem que olhar. Então, são cegos e veem tudo no exterior. Uma projeção, o que está dentro, eles põem fora. Então, é como que eles estão vendo o que está dentro deles, mas dizendo que está fora. É interessante essa representação, né? Sabe o que a filosofia antiga fala? Que o indivíduo interiorizado, o indivíduo que sabe o que está no interior e que aceita, é bom. Você quer ser santo? Bom, a maior parte não sei se quer ser. Se você quiser ser, pelo menos assim, ter saúde, você tem que ver o que está no seu interior. Porque todo mal não vem de fora, né? Todo mal vem do próprio interior, que a pessoa, às vezes, aceita o mal que vem de fora, a mentira, a miséria. Então, e a pessoa fica doente porque no interior, assim, no coração, ela aceita o mal, seja o dela mesma, ou seja o que vem do exterior. Então, vamos agora para a origem das doenças, em segundo lugar. Matar na guerra é assassinato. Vocês já ouviram alguém falar isso? É nós que estamos falando em primeiro lugar. Em geral, né? Quando um país faz guerra com outro, o povo lá vai dizer, são heróis que vão lutar, que vão contra esse povo inimigo. Errado. O povo que faz guerra é um povo inimigo dos povos e muito doente. Não há nenhum povo que seja são que vá fazer guerra. Por que, por exemplo, nesse sentido, né, o brasileiro é mais assim equilibrado? Porque o brasileiro não é de guerra. Vocês estão de acordo? Eu gostaria de falar, justamente, vamos fazer uma comparação. Brasil e os Estados Unidos. Né? Aí nós percebemos que o Brasil, nesse aspecto, é muito mais equilibrado que os Estados Unidos, que tem na lei, pasmem, nos Estados Unidos, vários estados americanos, é permitido matar. Então você pode ser condenado à morte. E aí nós dizemos o seguinte, toda lei que em si ela é imoral, porque uma lei que fala matar pode, ela é imoral. Então ela não pode existir. Tanto na guerra quanto fora da guerra, matar é imoral. E lei nenhuma pode legitimar esse tipo de atitude. O senhor acertou 100%. Um país que tem a pena de morte, seja o motivo que for, que mata uma pessoa, por exemplo, cadeira elétrica, tiro, essas coisas. Um país que tenha pena de morte é um país imoral. Ninguém pode matar ninguém. Então fala, é Deus que mata. Deus não mata coisa nenhuma. O que acontece é que o indivíduo, ele próprio, acaba se matando pela orientação errada que ele toma na vida, ou pessoalmente, né, cometendo um suicídio, seja assim consciente ou não. De maneira que qualquer país que tenha pena de morte, como o Dr. Rodrigo falou, é um país
fora da realidade. Não tem que ter pena de morte nenhuma. Tem que deixar a pessoa viver o que ela quiser e o tempo que for necessário e que ela tiver possibilidade de viver. Dr. Kepp, imagine só então os países que alguns talvez não tenham nem pena de morte mais dentro do país, mas que constroem tantas bombas, tantos tanques, armamentos, bombas atômicas, e gastam um percentual do produto nacional bruto, quer dizer, as pessoas que trabalham, pagam seus impostos, uma boa parte desse dinheiro não vai para o bem da população, vai para pagar a indústria armamentista, dar o lucro para as indústrias, para assassinar os nossos irmãos em outros países. Às vezes até dentro do próprio país, né? Mas, geralmente, as guerras são feitas para assassinar os nossos irmãos de outros países. Isso é um assassinato, sem dúvida nenhuma. E nós que pagamos isso, hein? Então, vejam bem isso, gente, que um país não pode ter pena de morte. Ninguém tem direito de matar pessoa alguma, seja o motivo que for. Nós lançamos aqui e com o tempo vocês vão entender. Então vamos ver a origem das doenças em terceiro lugar. País que empresta dinheiro é imoral. Isso, não só o país que empresta dos outros é imoral, como outro que empresta também é imoral. Não, eu estava pensando, quando o senhor disse isso, Dr. Kepp, na questão da Segunda Guerra Mundial, porque os Estados Unidos estavam por trás disso, né? E a Europa foi completamente destruída. Depois veio aquele plano Marshall, justamente dos Estados Unidos emprestar bilhões e bilhões de dólares para a reconstrução da Europa. Só que aí a Europa ficou na mão dos Estados Unidos, né? E até hoje, por exemplo, a OTAN é os Estados Unidos. E eles entram na Europa como querem. E para fazer guerra, inclusive, né? Parece que não bastou a Segunda Guerra, querem mais guerra ainda, né? E o mundo todo é conivente com isso. Porque a própria Europa também é conivente com isso. Eles querem guerra. Então... Sabe, César, muitas pessoas dizem que alguns países só têm lucro com as guerras para vender as próprias armas. Será que esse não é o caso dos Estados Unidos? Eu acho que é, Dr. Kepp, que é a indústria bélica mais desenvolvida do planeta. E agora diz que não tem munição lá na Ucrânia. Olha só que vergonha falar um negócio desse. Que a Europa não tem munição para mandar para a Ucrânia, que tem que botar as indústrias a todo vapor para produzir armamento, para poder defender a democracia, defender a liberdade. É uma coisa absurda, né? E o país não pode ter indústria de guerra, né? Indústria de canhões, de tanques. Às vezes criam milhões, pegam, né? Milhões e milhões, milhões de dólares, sei lá o quê, para fazer o quê, né? Indústria de guerra. Então, Dr. Kepp, se o senhor vê a questão do armamento nuclear, uma bomba é capaz, às vezes, de destruir uma boa parte de um país. Só os Estados Unidos e a Rússia têm milhares e milhares de bombas nucleares capazes de destruir áreas inteiras. Para que fazer isso se uma... Não dá para entender. César, e a questão de ter ogivas atômicas, né? Então, quem faz uma ogiva atômica louco. Está seguindo, vamos dizer, o diabo. O que é ogiva atômica? Faz, então, uma indústria para matar? Matar e não mata só pessoas, vai destruir, esterilizar o planeta. Esterilizar o planeta. E aí? Acabar com a vida. Foguetes assim, atômicos, essa coisa toda, não pode existir. Nenhum país tem o direito de criar assim ogivas nucleares, de criar
a maquinaria para a guerra. Por quê? Porque isso é contra a própria consciência. Todo país que faz isso, o povo fica assim, louco, né? Fica louco. Doutor. Agressivo, paranoico. Fazer uma coisa assim de guerra, uma indústria de guerra, já mostra que quem fez isso já está na alto grau de loucura. Doutor Kepp, porque o senhor veja bem, se um país faz tanta arma, e ele vive de vender armas, então está na cara que ele está por trás de uma guerra. Se uma guerra acontece é porque ele tem interesse em descarregar aquilo que ele produziu para produzir mais. Então o mundo está funcionando desse jeito, está na mão de loucos, né? Inclusive, quando Deus esteve aqui entre nós, né? Cristo falou: amai-vos uns aos outros. Ele não falou: matai uns aos outros. Amai-vos quer dizer fazer o bem para toda a humanidade, para o próximo, e não para destruir o próximo. Ninguém tem o direito de ter a vida de pessoa alguma. Nesse sentido, Dr. Kepp, eu fico pensando em um país que manda os seus jovens, crianças, jovens de 18 anos, aos montes para morrer numa guerra. É uma coisa absurda isso. O que você está falando é um negócio muito importante, porque é absurdo mandar pessoas para a morte, né? Que não tem nada a ver com aquele conflito, nada a ver com às vezes, conflitos políticos entre governantes e o povo morrendo sem ter nada a ver com isso. E as pessoas que morrem na Ucrânia são mais civis, que estão lá morrendo sem ter culpa disso. É um absurdo mesmo. Então, todos vocês estão de acordo? Principalmente, Dr. Kepp, porque também naqueles 10 mandamentos, um deles é bem claro: não matarás, né? Não. Então, por que tem esse mandamento, né? Então, na guerra pode matar? Não pode. Eu só gostaria de adicionar uma coisa. Eu sou advogado e eu fico extremamente, vamos dizer, triste de ver o cúmulo da imoralidade. Nós temos a guerra, que é imoral. Aí nós emprestamos dinheiro, que é imoral, para continuar com a guerra. E cobramos juros no empréstimo desse dinheiro para comprar armas para a guerra. Então, são 3 aspectos absolutamente imorais em que as grandes sociedades fazem suas economias. É inaceitável isso. E sabe, Rodrigo, falar mal dos outros também é imoral. Poucas pessoas sabem disso, né? Então, questão de intriga, entra na inveja, né? Questão de calúnia. A pessoa que faz isso é uma pessoa muito doente. A pessoa não pode fazer intriga, não pode fazer calúnia sobre o outro. Quem faz isso é porque está vamos dizer, no campo da parte negativa do universo, está com os demônios. Vocês estão de acordo? Eu estou de acordo, inclusive muitas pessoas nas intrigas falam: mas eu falei a verdade, era verdade, mas a intenção que a pessoa usou, aquele argumento, aquele fato, é uma intenção muito maligna, às vezes de pegar um aspecto ou outro de um erro de uma pessoa ou outra para denegrir a imagem que aquela pessoa possa ter pelas qualidades que ela também tenha, né? Então, Dr. Kepp, chegamos ao fim do nosso tempo. Então, como estamos na hora, nós vamos, assim, ler o restante no próximo programa, na próxima semana. Isso, a gente continua. É só ligar o programa que nós estaremos comentando a origem da doença,
o restante que faltou hoje. Então, Suspense. gente, Até. tchau para todos. Entre no mundo da consciência. Próton Editora. Mais de 44 anos publicando os livros de Norberto Kepp, psicanalista e cientista brasileiro, o mais original escritor contemporâneo do mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. A cura para as doenças psíquicas, orgânicas e sociais. As descobertas da nova física e a tecnologia inovadora, premiada internacionalmente. A verdadeira espiritualidade. A desinversão do ser humano e da sociedade. Livros de ciência, filosofia e espiritualidade em 9 idiomas. Próton Editora. Abrindo as portas para um novo mundo. O que é a Millennium? Doutora Cláudia Benhart Pacheco, diretora das Faculdades Trilógicas, fala sobre a Escola de Línguas Millennium. Sabe que a escola de vocês, a escola de línguas que aplica o método psicolinguístico trilógico de Kepp, vocês estudam tudo dessa ciência, vocês usam em todas as aulas. Isso é uma universidade livre. Tem um aluno que acabou de falar, né? Eu vim aqui estudar inglês e eu tô numa universidade para a vida. Eu estou aprendendo a viver, eu estou aprendendo o que é a vida. Então, eu acho isso o que vocês já fizeram com dezenas de milhares de alunos que vocês atenderam e ensinaram. A grande mudança que já está se operando no interior das pessoas. Vocês estão preparando o mundo para esta era dourada, esperada, a era de paz tão esperada. Vocês estão preparando uma porção de gente para isso já. Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Aprenda sobre a vida em 8 idiomas, aulas online e presenciais com professores internacionais, matrículas abertas o ano todo.